Era para ser só mais uma noite. Neymar tinha jogado bem. O Santos tinha vencido. O vestiário ainda cheirava a suor e adrenalina. Na arquibancada, o povo gritava seu nome. Era como voltar no tempo. Quando saiu do estádio, já sabia o que queria. Festa, riso fácil, esquecer por uma noite as manchetes, os contratos, o peso de ser Neymar. A casa no Guarujá já estava pronta. DJs contratados, open bar montado, os brothers chegando aos poucos e, claro, as do job. Era sempre assim. Elas vinham de carro em grupos, bronzeadas, maquiadas, com perfume doce e sorriso ensaiado. Neymar conhecia algumas. Jade, Nina, Luane. Rosto conhecido, corpo fácil, ego inflado. Mas naquela noite havia uma nova. Mel, ela era diferente. Quieta. Olhos parados como quem já viu demais. Sentada à beira da piscina, sem maquiagem exagerada, sem gargalhadas forçadas. Neymar reparou. Passou por ela 2 vezes. Na terceira parou. "Tá tudo bem aí?" perguntou. Ela assentiu, sem olhar direto para ele. "Não parece que tá curtindo." Ele insistiu. "Não é o tipo de festa que eu curto." Ela respondeu. "Então por que veio?" "Porque preciso do dinheiro." O tom dela era seco. Neymar ficou em silêncio. Sentou ao lado. A festa rolava atrás deles. Funk alto, gente rindo, bebendo, se pegando. Mas ali, entre os dois, só silêncio. "Você sempre é assim, direta?" Ele perguntou. "Só quando não quero perder tempo." Ela tomou um gole do drink. Neymar sorriu. "Tem nome? Mel. Nome de quem adoça, mas parece amargo." Ela finalmente riu. Baixo. "E você é o Neymar. Todo mundo aqui veio por sua causa." Ele desviou o olhar. "Nem todo mundo," respondeu. Ela o encarou pela primeira vez. "Você sabe que isso aqui não é normal, né? Essas festas, esse vazio todo." Ele respirou fundo. "Às vezes é o único jeito de não sentir nada." Mel não disse mais nada. Horas depois eles estavam no quarto. Não houve pressa, nem palavras demais. Quando ela tirou os sapatos, ele reparou nos pés calejados. Não era só beleza, era luta. Depois do sexo, ficaram em silêncio. Ela dormiu com a cabeça no peito dele. Quando o sol ainda nem tinha nascido, Mel se levantou. Vestiu a roupa devagar, desceu as escadas descalça, com os saltos na mão. Abriu a porta da frente e saiu. Neymar acordou com o clique da tranca. Foi até a janela. Viu ela entrando num carro preto. Não olhou para trás. Não deixou bilhete, nem número. Ele ficou ali parado, olhando o carro sumir na curva. E naquele instante, algo dentro dele ficou. Um vazio diferente. Aquela não era só mais uma do job. Ele sentia. Mas não sabia que meses depois o mundo inteiro ia sentir também. Meses se passaram. Neymar seguiu jogando. Seguiu postando. Seguiu vivendo. As festas continuaram. As do job continuaram. Mas Mel nunca mais apareceu. Até que, numa manhã comum, o nome dela surgiu. Viralizou no Twitter. Garota misteriosa diz estar grávida de Neymar. Vídeo curto. Ela em podcast com a barriga já saliente. Voz baixa, rosto calmo, mas firme. "Eu não tô atrás de dinheiro. Só quero criar meu filho em paz." Neymar assistiu aquilo em silêncio. O mundo explodia ao redor dele. Mas por dentro, era outra coisa. Ele lembrou daquela noite. Da forma como ela olhava o chão. Da sinceridade cortante. Não teve dúvida. Era verdade. E pela primeira vez em muito tempo, o medo bateu. Não o medo do escândalo, mas o medo do que ele teria que encarar dentro de si. O passado começou a se mexer. Lembrou da infância em Mogi, da mãe lavando roupa para fora, do pai ralando 3 empregos. Lembrou de quando o pai disse: "Você tem um dom, mas se não tiver caráter vai acabar vazio." E do quanto ignorou essa frase depois que a fama chegou. Porque era fácil se perder, fácil se cercar de aplausos, fácil usar as festas como escudo e as do job como distração. A verdade é que Neymar tinha medo de intimidade, de verdade mesmo. Cresceu ouvindo que era especial, mas ninguém avisou que ser especial isolava. E então ele começou a usar as pessoas como forma de evitar ser usado. Toda relação vinha com data de validade.
Era como se nada pudesse durar. Até Mel. Porque Mel não quis nada, não pediu, não implorou, só foi embora. E agora estava de volta, com um filho e com olhos que pareciam ainda mais calmos do que antes. No dia seguinte, ela estava na Ana Maria Braga. O Brasil assistindo. Ela contava sua história. Como entrou no mundo do job aos 19, como sobreviveu, como decidiu sair depois daquela noite e como descobriu a gravidez semanas depois, já longe de tudo. Neymar viu a entrevista no celular, no carro, o motorista em silêncio, ele com as mãos no colo, sem saber o que sentir. A apresentadora perguntou: "E você acha que ele vai assumir?" Mel respondeu: "Eu não espero nada dele, mas meu filho merece saber quem é o pai. Não houve ataque, não houve drama, só verdade." A timeline dele explodiu, os comentários eram um caos. Alguns chamando ela de oportunista, outros defendendo. Ele não respondeu nada, mas pela primeira vez, sentiu a responsabilidade bater diferente, porque não era só sobre fama, era sobre herança, era sobre quem ele tinha sido e quem ele poderia se tornar. Neymar estava sozinho no quarto. No chão, chuteiras espalhadas. No celular, o vídeo da entrevista dela. Ela não pediu nada. Não jogou ele contra o público. Só contou o que viveu. Foi só uma noite, mas a vida resolveu transformar isso em 9 meses. E depois, em uma vida inteira. A voz dela era firme. Não tinha raiva. Tinha verdade. E aquilo mexeu com ele. Pela primeira vez, ele não conseguiu se esconder atrás da camisa 10. Nem da fama, nem do silêncio. Era um homem diante de uma nova realidade. Ia ter um filho. E não era como antes. Neymar já tinha filhos. Já tinha vivido amores e separações. Mas com ela, tudo parecia diferente. Talvez pelo jeito que ela apareceu. Talvez pelo que ela não pediu. Talvez porque, pela primeira vez, ele se viu sem desculpas. Pegou o celular. Chamou ela. "Quero te ver." Ela respondeu rápido. "Achei que você nunca fosse querer." E marcaram. No dia seguinte, ela entrou na casa dele. Vestia jeans e camiseta larga. Cabelo preso, sem produção. Estava nervosa, mas firme. "Quero saber se você vai sumir ou se vai ser pai." Neymar respirou fundo. Caminhou até ela. "Não vou fugir, não dessa vez." Ela desabou em lágrimas, mas não eram lágrimas de amor. Eram de alívio e medo. Naquela mesma semana, Neymar contratou um médico particular. Organizou apoio jurídico. Ofereceu um apartamento. Mas ela recusou. "Quero criar meu filho com dignidade, mas com meu próprio dinheiro." "E vai vir de onde esse dinheiro?" "Da minha voz, da minha história. Quem quiser ouvir, vai pagar por isso." E ela foi longe. Ganhou seguidor atrás de seguidor. Foi ao Léo Dias. Foi na Ana Maria Braga. Gravou podcast. Recebeu marcas. Ganhou respeito. E, estranhamente, Neymar não se incomodou. Porque ela falava dele, mas sem atacar, sem expor. Só dizia: "Não sei o que ele vai ser, mas sei o que eu vou ser, mãe." Com orgulho, Neymar assistia tudo em silêncio. E pela primeira vez, sentia vontade de fazer parte, de estar ali, não só como o pai, mas como alguém que escolhe ficar. As redes sociais tentaram transformar tudo em espetáculo, mas ele não respondeu, nem se defendeu. Só marcou presença, pediu exame, confirmou. Começou a ir aos pré-natais, comprou coisas de bebê e, num gesto que surpreendeu até os mais próximos, cancelou uma viagem para a Europa. Vai perder evento com patrocinador? Prefiro não perder o primeiro ultrassom. E ali, Neymar virou manchete de novo. Mas dessa vez, por outro motivo. Não era mais sobre futebol. Era sobre responsabilidade. Sobre tentar, mesmo quando tudo começou errado. Porque às vezes, o que começa como erro pode ser a chance mais real de redenção. O dia chegou. A barriga dela já marcava bem sob o vestido leve. Neymar estava ali, encostado na parede da clínica, de boné e moletom. Mãos nos bolsos, olhos no chão. O coração dele batia como num jogo decisivo. Mas agora o campo era outro. A sala era pequena, luz branca, monitor ligado. O médico sorriu e passou o gel. Neymar ficou em pé, do lado, sem saber se segurava a mão dela. Ela, por outro lado, só olhava para a tela.
E então, o som. Tum-tum, tum-tum. O coração do bebê. Neymar desviou o olhar por reflexo, mas não conseguiu evitar o nó na garganta. Era real. Era filho. Tá tudo bem com ele? Tá sim, forte e saudável. A médica respondeu sorrindo. Mas quem chorava era ele. Na saída, ele pediu para dar uma volta. Queria falar, mas demorou. As palavras pareciam não caber. Eu nunca achei que isso ia acontecer. Ela o interrompeu. Nem eu. Mas não consigo mais fingir que não me importo. Ela parou de andar. Virou para ele. Você se importa comigo? Silêncio. Com o bebê, sim. Com você, eu tô tentando entender. Aquilo doeu. Ela não esperava um amor de novela, mas também não queria ser só um laço biológico. E ela falou, eu não sou um erro que você precisa consertar. Eu sou só uma mulher que viveu algo com você e ficou. Eu sei. Não, Neymar. Você não sabe. Você ainda tem medo de ser humano, de errar e ficar. Você prefere ir embora e deixar a versão perfeita no Instagram. Ele ficou sem resposta. Porque doía, mas era verdade. Nos dias seguintes, ela sumiu das redes. Parou de responder. A assessoria dele perguntou o que dizer. Ele mandou uma frase só. Falem que eu tô tentando aprender a ser pai e que isso não se faz com um post, se faz com presença. O público estranhou. Os portais noticiaram. Neymar desaparece dos holofotes. Novo filho, nova vida. Mas o que ele fazia, ninguém via. Ele passou a ir com frequência na casa dela. Comprou mantimentos, ajudou com médico, pré-natal, fisioterapia e, o mais importante, descobriu que ela veio de Heliópolis, que tinha uma mãe doente, que entrou no job por necessidade, que já teve medo de apanhar de cliente, que chorava sozinha quando voltava para casa e que naquela noite, na festa, ela só queria rir um pouco. Ele ouviu tudo, sentiu vergonha e pela primeira vez pediu perdão. Desculpa por tudo o que você passou, por eu não ter olhado para você como pessoa. Ela respondeu, não quero que você olhe para mim como vítima, nem como santa. Só quero que me veja como mulher e mãe do seu filho. Ele viu. Pela primeira vez, viu. E ali algo mudou. Não era só sobre assumir uma criança. Era sobre assumir a consequência das escolhas. Era sobre se despir do crack e virar homem. E quando ele levou o ultrassom para mostrar ao pai, Neymar pai, ouviu o que mais precisava. Agora sim, filho. Você está crescendo. Neymar segurou as lágrimas. Porque aquela aprovação não tinha preço. Era o encontro com a verdade. Aqui ninguém vê nas entrevistas. Aqui não cabe no Instagram. Era sobre o que a fama nunca ensinou. Que amar é encarar o que você fez. E ainda assim, decidir ficar. 1 ano depois, o céu de São Paulo amanheceu limpo. Neymar desceu do carro com o bebê no colo. Sorria. Pela primeira vez não era um evento. Era só um domingo comum. Ele ia visitar a mãe do seu filho. Os dois não estavam juntos como casal, mas estavam unidos, e aquilo era amor. De outro tipo, mais maduro, mais real. Ele passou a ver o filho toda semana. Ajudava, comprava o que precisava. Mas mais do que tudo, ele participava. A primeira papinha, o primeiro engatinhar, a primeira febre no meio da madrugada. Neymar estava lá, em silêncio, sem postar nada, porque algumas coisas se vivem, não se mostram. A mãe, a ex do Job, virou influenciadora, mas agora falava sobre maternidade, recomeço, autoestima. Foi ao programa da Ana Maria, chorou ao contar a história. Eu não queria fama, só queria respeito, e hoje eu me respeito. Isso mudou tudo. As redes explodiram. Leandro Carnal comentou, Léo Dias fez matéria especial, mas ela não se deixou engolir pela vitrine. Seguiu firme. Neymar viu tudo, ficou orgulhoso e pela primeira vez postou uma foto com ela e o bebê. Só escreveu, gratidão por ter me feito crescer. Não teve milhões de likes, mas teve verdade. O menino crescia, era a cara do pai. E o pai agora sabia ser mais que craque. Era presença, era constância.
Um dia, numa entrevista após um jogo, perguntaram a Neymar: "O que mudou em você no último ano?" Ele sorriu, pensou e respondeu: "Aprendi que fama não educa filho, que dinheiro não compra perdão, e que para ser homem, às vezes é preciso cair e levantar-se em plateia." Silêncio. A entrevista viralizou, mas ele não ligou, porque não falava para os outros, falava para si mesmo. Meses depois, ele foi convidado a dar uma palestra num projeto social. Falou para jovens de periferia. Muitos viam nele o herói da camisa 10, mas ele tirou a máscara. "Vocês sabem o que é ser craque, mas sabem o que é falhar como homem?" Todos ficaram em silêncio. Neymar continuou: "Eu falhei, fugi, machuquei, me escondi atrás da fama." Olhou para frente. "Mas hoje, tô aqui porque enfrentei tudo isso. Não por coragem, mas porque um bebê me obrigou a parar de correr. Palmas, longas." Mas ele nem sorriu. Porque não era sobre reconhecimento. Era sobre verdade. A história dele virou matéria na revista Piauí. No Fantástico fizeram um mini-doc. Mas ele não quis participar. Só pediu uma coisa: contem a história dela também. Porque no fundo, ele sabia. Não era só sobre ele. A vida seguiu, nem sempre perfeita. Às vezes ele errava, falhava, esquecia datas, mas sempre voltava. E com o tempo, o filho entendeu: "Meu pai não é só famoso, meu pai é presente." Anos depois, o menino escreveria uma redação na escola: "Meu herói é meu pai, porque ele poderia ter ido embora, mas escolheu ficar." Neymar chorou ao ler, como chorou no dia do ultrassom, como chorou na sala do pai, como chorou em silêncio várias vezes, porque agora ele sabia: o verdadeiro legado não é gol, não é contrato, não é aplauso. É o que a gente deixa dentro de alguém.